Amém, queridos? Hoje, queridos, nós vamos terminar a série de mensagens que o pastor começou há 2 domingos atrás, né? Sobre o tempo. Nós vamos terminar essa série hoje. Eu quero que você abra comigo em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 e o 14, que é o texto base dessa série de mensagens. Antes de nós lermos o texto aqui, de eu compartilhar, deixa eu orar com você mais um instante, queridos. Vamos orar? Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta manhã, esse dia que nós estamos aqui, e pedir ao Senhor que em mais esse dia o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, nós não estamos aqui para cumprir um ritual religioso. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Desejamos mais do Senhor. Nós desejamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós desejamos ser o homem e a mulher que o Senhor nos criou para ser. É isso que nós queremos. Muitas vezes, Pai, parece que às vezes está tão difícil. Às vezes tem coisas que parecem impossíveis. Mas pela Tua palavra nós sabemos que tudo é possível àquele que crê, Pai. E que no que depender do Senhor já está feito. O Senhor já conquistou. E no Senhor nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. No Senhor nós já temos vida plena, nós temos vida abundante. No Senhor nós já temos a vitória, a certeza da vitória. No Senhor nós já somos abençoados, nós não vamos ser. No Senhor nós já somos vitoriosos, nós já somos mais que vencedores. No Senhor, Pai, nós temos alegria, paz. No Senhor, Pai, nós temos a certeza de uma vida plena e abundante. Por isso nós te agradecemos, Pai. E eu peço ao Senhor, nos ajude e nos ensina a não ficar olhando para os problemas, para as dificuldades. Senhor, nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajude a olhar para a Sua palavra. Nos ajuda a olhar para as Suas promessas. Em nome de Jesus, e encher o nosso coração de gozo. Encher o nosso coração de alegria. Encher o nosso coração de fé. Encher o nosso coração de esperança, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Como eu disse, nós começamos essa série, nós terminamos hoje. Uma série que eu creio, queridos, muito preciosa para o nosso coração. E essa série ela fala sobre o tempo. Que passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Na primeira palavra dessa série nós tratamos um pouquinho do passado. Nós falamos que o passado não é desculpa, queridos. E como diz o texto, Paulo dizendo, irmãos, não pense que que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esse texto, quando você presta atenção, ele fala dos 3 tempos. Esquecendo-me, Paulo fala, ó, se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida de todas as maneiras, se eu quero progredir e avançar dentro do que Deus tem, eu preciso me esquecer do que ficou para trás. Só que não fica só no passado. A outra coisa que ele fala é, prosseguindo, avançando para as que estão adiante. Ou seja, eu estou num tempo presente. No tempo presente eu me mexo, eu estou avançando. E depois ele fala, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, futuro. Então esse texto nos fala sobre os 3 tempos, queridos. Passado, presente e futuro. Esquecendo do que ficou para trás, passado. Avançando agora, presente. Tem um alvo, alcançar o prêmio, futuro. Se a gente quer viver o que Deus tem para a gente, queridos, em tudo. Família, finanças, ministério, relacionamentos, em tudo, engloba todas as áreas da nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com o tempo. E no passado a gente viu, queridos, que eu preciso o quê? Me esquecer do que ficou para trás. Se esquecer do quê, pastor? Do que é que eu preciso me esquecer? O que é que a gente viu aí? Primeiro, eu preciso me esquecer dos meus pecados. Querido, se você já pediu perdão a Deus, se arrependeu de verdade, abandonou os seus pecados, você precisa se esquecer deles. O próprio Deus diz na palavra dele que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Porque senão isso vai te puxar para trás, isso vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Você precisa se esquecer.
Você precisa se esquecer também, queridos, das ofensas que outras pessoas te fizeram. Pessoas que te ofenderam, te machucaram muito. Se você quer avançar, você precisa esquecer isso. A palavra de Deus diz que se a gente não perdoa, tão pouco o perdão de Deus é sobre as nossas vidas. E sem o perdão de Deus, queridos, a gente não vai avançar. Você precisa deixar essas ofensas para trás. Ah, é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, mas com Deus é possível. Você consegue. A gente consegue. Você precisa deixar para trás as atitudes erradas, escolhas erradas e ruins, que às vezes não foram nem pecados, mas escolhas que você teve que hoje tem consequências. Mas você já escolheu, passou. Não tem como você voltar atrás, já está feito. Então esquece, é daqui para frente. Esquece essas atitudes erradas e as consequências que aconteceram, esquece. Vê o que você pode fazer de agora por diante. Amém? Você precisa esquecer as coisas ruins da vida. Coisas ruins que te aconteceram, que não estavam sob seu controle. Eu dei um exemplo aqui, como um acidente que te aconteceu e deixou sequelas, não estava sob seu controle. Um abuso que você sofreu, né? Não estava sob seu controle, mas aconteceu, você não vai voltar atrás e não vai mudar isso. Se você quer avançar, você precisa esquecer isso, querido. Você precisa deixar isso para trás. Amém? Essas são coisas que a gente precisa esquecer. Eu não vou entrar aqui no termo como esquecer. Se você não se lembra, eu recomendo você volta lá no nosso canal do YouTube, que você vai ver a íntegra da mensagem. Aí você vai se lembrar. Não vou entrar aqui, senão a gente não vai avançar na mensagem. Tá bom? Na mensagem lá na íntegra, no canal do YouTube, vai estar lá sobre o passado não é desculpa. Entra lá e você vai ver o total. Tá bom? Mas na semana passada, a gente tratou sobre o presente. E o presente, Paulo fala assim, ó. Uma coisa eu faço. Queridos, deixa eu dizer para você, uma coisa que eu acredito que impede muito dos filhos de Deus de avançar, é um entendimento equivocado, que acha que o destino já está selado, que tudo está nas mãos de Deus. Tem até algo que fala, né? Se Deus quiser, vai acontecer assim, vai fazer assim. É claro que tem coisas que estão nas mãos dele e não tem como a gente fazer nada. Mas quando você olha para toda a Bíblia, você vai ver que nós cooperamos com Deus para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, queridos, quando Paulo fala assim, ó, eu me esqueço do que ficou para trás, mas uma coisa eu faço, Paulo está dizendo assim, eu me mexo, eu não fico parado, eu não fico estagnado, eu me movo, eu avanço, eu faço um violento esforço para frente, eu me esforço para que aquilo que Deus me prometeu e tem preparado para a minha vida aconteça. Não depende só de Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores. E isso para a nossa própria vida, para que Deus faça e cumpra o que Ele tem planejado para nós, nós precisamos cooperar para que isso aconteça. Não é simplesmente ficar sentado e esperar que vai acontecer. Então, queridos, no presente, você pode estar vivendo um tempo difícil agora. Em qualquer área. Financeiro, casamento, com filhos, saúde. Eu não sei o que você está vivendo, você pode estar vivendo um tempo difícil, mas eu quero dizer para você, baseado na palavra, não é o desfecho. Esse tempo difícil não vai até o final, queridos. Você pode cooperar com Deus para que essa situação mude. Pastor, eu estou numa situação financeira difícil, o que é que você está fazendo para que isso mude? Uma coisa eu faço, eu me mexo, eu me movo, eu não fico estagnado, eu não fico esperando cair do céu. Tem algo que só Deus pode fazer, mas tem algo que você pode se mexer para essa situação mudar. No meu casamento, você pode se mexer para que o seu casamento mude. O que é que você tem feito para o seu casamento mudar? Meus filhos, eu estou com problemas com os meus filhos. Tudo bem, ore a Deus, principal. Mas o que é que você tem se movido? De que maneira para que mude a situação na sua casa com os seus filhos? A minha vida profissional, minha vida acadêmica, a minha saúde. Ai, estou com a saúde assim. O que é que você tem feito? Algo prático. Às vezes a gente costuma espiritualizar muitas coisas, né? Mas eu estou com a saúde ruim. Tá bom, tá ruim sua saúde. Você tem feito o que para mudar? A palavra de Deus já tem uma promessa, Ele nos cura, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus fala que é o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar desse templo. Esses tempos eu estava conversando até com a Érica, a Érica falando algumas coisas da saúde dela, que ela não estava bem do estômago, algumas coisas, e ela se moveu, ela foi no médico, ela descobriu que estava com algo no estômago e começou a fazer uma dieta
e começou a comer melhor, fazer uma dieta, e por conta disso, ela melhorou. Então tem algo que cabe a gente. Às vezes a gente está comendo errado, não faz atividade física nenhuma, está comendo tudo errado, e aí fica enfermo e achando que tudo depende de Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. Você quer chegar numa velhice? Quer chegar? Hoje estava falando com a irmã Toninha ali também, junto com, acho que foi com o Rubens. Estava ali louvando a Deus pela vida da irmã Toninha, aqui 82 anos, fez faculdade há pouco tempo, né, irmã Toninha? Com 82 anos, está pensando em fazer outra faculdade, cheio de saúde. E eu vou chegar assim, nos meus 80, 90, eu vou chegar. Se Jesus não voltar, eu vou chegar. Mas vou chegar com saúde. Só que eu entendo, queridos, que não é só falar, declarar que eu vou chegar e eu não fazer nada. Eu sei que eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso cuidar melhor, eu preciso fazer uma atividade física. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina. Então a gente precisa se mover. Quer mudar essa situação que está te afligindo hoje? Se move, faz alguma coisa. Vai buscar na palavra como fazer para mudar essa situação financeira, casamento, filhos, saúde, profissional, ministerial. Vai procurar o que eu posso fazer, como eu posso fazer, mas se move, não fique esperando Deus, como se Deus for fazer tudo, você sentar e esperar. Não, se move. Paulo diz, uma coisa eu faço, eu avanço, eu prossigo, eu não fico parado, eu não fico estagnado. Se move, meu irmão, se mexe, faz alguma coisa. Amém? É interessante quando você pega para observar na palavra, todos os homens e mulheres de Deus que Deus chamou para servir, que foram usados para realmente escrever história, foram chamados para servir. Você não vê Deus chamando ninguém parado. Aliás, você vê Deus chamando pessoas que estavam muito ocupadas, né? Quando Deus aparece ali para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava ali malhando trigo, estava trabalhando. Outras pessoas, Moisés, quando aparece para Moisés, estava lá também cuidando das ovelhas. Ele aparece para pessoas que geralmente estavam trabalhando e muito trabalho. Deus não aparece para Gideão e fala, o Senhor é contigo, varão vagabundo, vem trabalhar. Não, queridos, ele não fala isso. Você que está aí sem fazer nada, vem me servir. Não, geralmente ele pega pessoas que estão com a mão na massa, com a mão, realmente ali com a mão no arado, pessoas que estão dispostas, e é com esses que Deus conta. Quer que Deus te abençoe, querido? Se move, faz alguma coisa, e Deus vai te abençoar. O que é possível, eu sei que isso é até, aquilo que é possível, Deus vai deixar para você fazer. Agora o impossível, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Aquilo que não está nas suas mãos, aí é com Deus. Mas o que está nas suas mãos, queridos? Quero um emprego melhor, pastor. O que é que você está fazendo? Está se capacitando? Está se preparando? Está indo atrás? Está entrando em contato com pessoas? O que é que você está fazendo? Amém, queridos? Então nós vimos isso, que no tempo presente, eu preciso me mexer. E hoje, nós vamos encerrar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o futuro. Passado não é desculpa para você. Tem muita gente presa no passado e vive murmurando e reclamando. É que você não sabe, pastor, o que aconteceu na minha vida. Você não sabe o que eu sofri. Você não sabe o que eu passei. Por isso que eu sou assim hoje. Por isso que está assim hoje. E aí fica lá. Vai continuar assim até o resto da vida se você não deixar isso para trás. Ou está no presente. Pastor, é que está muito difícil. O senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe também o que eu passo. Muitas vezes, queridos, eu subo aqui, prego, te encorajo, falo glória a Deus. Não é porque tudo me vai bem, não. Às vezes tem situações que eu estou sendo afligido. Tem situações que ninguém sabe. Só Deus sabe o que passa na minha alma. E tem situações que às vezes eu estou sendo afligido. Muitas vezes eu subo aqui encorajar vocês, mas lá dentro só Deus sabe como é que está. Às vezes, como eu já ouvi aqui, às vezes eu estou mais quebradinho que arroz de terceira. Quebradinho. Mas eu olho para a palavra, aprendi isso, não fico olhando para as circunstâncias, não fico olhando para o meu sentimento, porque muitas vezes o sentimento, você quer ficar na cama, você não quer levantar, você não está animado, você não está com vontade de nada, o seu sentimento muitas vezes está assim, mas aí você precisa juntar forças pela palavra, e você precisa levantar. Eia, levante, vamos lá, marche. Semana passada a gente viu até um texto, lá está em Êxodo,
Quando Moisés está junto com o povo de Israel, se deparam, depois de Deus ter feito tantos milagres para tirar eles da escravidão do Egito, das garras de Faraó, mas aí eles chegam em determinado momento que eles se deparam com o Mar Vermelho, não tem como atravessar, olha para trás, Faraó e todo o seu exército vindo, e eles comeram, agora vai ser o nosso fim. E Moisés começa a clamar ao Senhor, e Deus diz para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Marchar é com a gente, abrir caminho é com Deus, mas muitas vezes para Deus abrir, você precisa marchar, você precisa perseverar, você precisa dar passos de fé, e a hora que você der, Deus vai abrir. Não é o contrário, não é você esperar Deus abrir para ir, você não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se move, não move a sua mão em nosso favor, porque Ele olha para a gente e vê: tadinho, coitadinho do meu filho, olha como está sofrendo, eu vou ajudar ele. Não é isso que move o coração de Deus, a mão de Deus a nosso favor. O que move o coração de Deus, o que move a mão de Deus a nosso favor, é quando Ele olha para mim e para você e vê fé. Fé. Ele olha para o filho dele e fala: olha lá, está passando, mas meu filho está confiando em mim, está doendo, mas ele está dando glória a Deus, ele confia na minha palavra. Todo mundo está dizendo que não, mas eu disse que sim, e ele está confiando, está indo contra tudo, contra todos, está nadando contra a maré, porque meu filho confia na minha palavra. Agora eu vou operar. A fé é que traz à existência aquilo que não existe. A fé é que traz à existência o nosso milagre. A fé é que muda as circunstâncias, a situação. A nossa fé não é, Deus não vai olhar para você, tadinho. Deus muitas vezes age com misericórdia, mas se você quer viver a abundância, o sobrenatural de Deus, a gente precisa crescer em fé, a gente precisa aprender a aplicar fé, porque é isso que move o coração de Deus. Filhos que são ousados, que creem na palavra, ousa crer e marcha em fé, contra tudo e contra todos, e não volta atrás. Esses vão ver o sobrenatural de Deus. Esses vão ver o sobrenatural de Deus. Fé. Fé. E você tem, queridos, nós temos. Não deixa o diabo te enganar dizendo: você não tem fé não, só fé. Você tem. Foi nos dado uma medida, uma porção a cada um. A gente só precisa aprender a fazer crescer, a aplicar fé. Porque uma coisa é você ter, a outra coisa é você aplicar fé. Você precisa aprender a aplicar fé. E muitas vezes, para que isso aconteça, vão surgir situações difíceis, porque são nas situações difíceis que você vai ter que aplicar fé. A condição para que aconteça um milagre é um impossível. Estou numa situação impossível, é só um milagre. Essa é a condição propícia para que aconteça o milagre. Amém, queridos? Futuro não é destino. Futuro não é destino, queridos. Tem gente que acredita que já está tudo traçado. Tem coisas sim, mais uma vez, que eu acredito que está nas mãos de Deus. Mas tem coisas que Deus está permitindo para que nós venhamos escrever a nossa história junto com Ele. Nós estamos escrevendo junto com Deus. Eu dei um exemplo aqui do corpo. Você fala: não, está tudo traçado. E aí você come errado, não faz nada, não cuida da saúde, não faz atividade, não cuida do corpo. Aí chega com 60, 70 anos, está tudo estrupiado. Será que foi isso que Deus planejou? Já era o destino? Será que Deus planejou para você? Que você viesse uma velhice sem ter saúde, sem estar saudável? Foi o que Deus preparou. Não foi o que Deus preparou. Chega lá na sua velhice também, não se preparou nada, chega numa velhice que tem uma condição financeira que você fica dependente dos outros, porque você não se preparou. Não se preparou para uma velhice financeiramente também. E aí você está vivendo numa condição difícil. Será que foi o que Deus preparou para você? Ou foi você que não se preparou?
Você que não foi sábio. E a Bíblia ensina sobre isso. Sobre se preparar, sobre se programar, para que você venha desfrutar de algo saudável. Não foi o que Deus preparou para você. Então não é destino, queridos. A gente está escrevendo algo junto com Deus. Junto com Deus. Nós estamos escrevendo algo. Estamos escrevendo a nossa história junto com Deus. Amém, queridos? Agora, quando fala futuro, não é destino. Eu quero entrar nessa parte com vocês. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Aqui eu entro no futuro. A fim de ganhar o prêmio. Preste atenção, queridos. Paulo, ele estava de olho em um prêmio. Paulo está dizendo, o que eu estou fazendo é porque eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho algo, um lugar aonde eu almejo chegar. Eu faço o que faço, eu deixo passar para trás, eu me movo, porque eu estou de olho num alvo. Eu estou de olho em algo que eu desejo alcançar, em algo que eu desejo chegar, aquilo que eu desejo conquistar. A gente precisa, queridos, visualizar na nossa mente aonde a gente deseja chegar. Você precisa saber e visualizar aonde que eu quero chegar. Para onde eu estou indo? Onde que eu desejo chegar? Mais uma vez, trago todas as áreas. Aonde você quer chegar no seu casamento? Aonde você quer chegar nas suas finanças? Na sua vida profissional, no seu ministério? Você precisa ter nenhum. Se você não tem nenhum alvo, não tem nenhum objetivo, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai simplesmente sobreviver. Vai levando a vida. O que a vida me trouxer aí. Agora você precisa ter um alvo. Aonde eu quero chegar? Você sabe, queridos, com todo carinho eu quero dizer aqui para vocês. Às vezes, pessoas que não conhecem a Deus, e isso está na palavra, elas são mais prudentes do que quem conhece a Deus. Elas são mais prudentes, às vezes elas estão praticando princípios bíblicos que os filhos de Deus, que conhecem a palavra, não estão praticando, porque senta e acredita que tudo depende de Deus. E pessoas que não conhecem a Deus, não têm o Senhor, que é o principal, como seu Senhor e Salvador, precisam ser salvas, mas às vezes elas têm atitudes que são mais prudentes do que os filhos de Deus. Elas se organizam, elas têm foco, elas têm objetivo, elas sabem aonde querem chegar, enquanto muitos dos filhos de Deus estão aí com a boca aberta, não sabem para onde vai, não sabem o que quer da vida, não sabem aonde quer chegar, não visualiza aonde quer chegar. O apóstolo Paulo, queridos, ele nos diz em 1 Coríntios 9, 26, não sei se você lembra daquele texto, que ele faz uma comparação também de um corredor, que ele fala assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Paulo está dizendo, eu não corro como quem corre sem alvo, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas Paulo está dizendo assim, a corrida que eu estou correndo, a carreira cristã, a corrida proposta, eu não corro como quem corre sem alvo. Paulo está dizendo, na minha vida eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Futuro não é destino, eu preciso ter um foco, eu preciso ter um objetivo aonde eu almejo, onde eu estou visualizando e aonde eu quero chegar. Amém, queridos? E Paulo diz isso, ele não corre, ou seja, ele não faz as coisas na sua vida sem ter um objetivo. Paulo nos diz também em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim, preste atenção nesse texto, às vezes as pessoas entendem até errado. 1 Coríntios 15, 19, se é somente para essa vida que eu tenho esperança em Cristo, sou de todos os homens os mais dignos de compaixão, miserável. O que é que você entende quando você lê esse texto à primeira vista assim? O que você entende, querido? Se é somente para essa vida que eu tenho esperança em Cristo, sou de todos os homens mais digno de compaixão, miserável.
Eu vou falar para você como muitas vezes eu enxerguei, não é errado, mas enxergar esse texto. Se é somente para essa vida, vou falar assim, ó, o negócio é o seguinte, não tem que ficar com os olhos aqui nas coisas dessa vida. Eu tenho que focar nas coisas eternas, só nas coisas eternas. O resto, não é isso que diz o texto. O texto diz, quando a gente interpreta a luz de toda a Bíblia, que o principal sim, é a nossa eternidade com Deus. Porque se eu ficar focado só nas coisas dessa vida, sou miserável. Porque se eu estou esperando em Deus só para as coisas dessa vida, sou miserável. Porque eu preciso estar com os olhos nas coisas do alto, o principal. Na verdade, a gente sabe, queridos, nós somos cidadãos dos céus. A nossa maior vitória vai ser quando Jesus voltar, vamos ser transformados, não vai ter mais doença, não vai ter mais problema. A gente vai estar com o Senhor para sempre. Essa vai ser a nossa grande vitória. Mas Paulo não está dizendo, não se preocupe com as coisas daqui. Paulo não está dizendo, ele fala, se é somente para as coisas dessa vida que eu espero em Cristo. Ou seja, ele não está dizendo que você não pode esperar em Deus para as coisas dessa vida. O que ele fala é que é para que não seja somente para cá. Não viva como se você fosse viver só nessa vida. Ou seja, ele está dizendo para a gente, queridos, nós podemos esperar em Deus para as coisas dessa vida também. Meu principal é a eternidade? Sim. Mas eu posso esperar em Deus para que Deus mude as coisas aqui ainda. Para que Deus transforme. Um outro texto que eu gosto muito para complementar, Marcos 10, 29 ao 30, aquele texto que diz que quem deixou casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, vão receber muitas vezes mais no tempo presente e no porvir a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, esse deixar aqui não é abandonar, queridos. Quando Jesus está falando, ó, quem deixar pai, mãe, filhos, campos, irmãos, irmãs, por minha causa, não está falando de deixar de abandonar, de amar, seria contraditório. O que ele está falando é de desapego. Porque às vezes tem pessoas que são mais apegadas à sua família, pai, mãe, irmão, filhos, campos, bens materiais, são mais apegadas a isso do que ao Senhor. Então o que Jesus está falando aqui é de desapego. Quem for mais apegado a isso do que a Ele, não é digno do Senhor. Mas agora quem se desapegar disso por amor a Ele, você vai receber muitas vezes mais aqui. E no porvir ainda vai receber a vida eterna. O que eu quero dizer para você, queridos, é que Deus tem o presente da vida eterna para nós. Mas Deus também tem vida abundante aqui. Deus tem vitórias, tem lutas, tem aflições. No mundo tereis aflições. Tem aflições. Mas tem vitórias, tem conquistas, tem sonhos realizados. E Deus tem para a gente sim. Se você estiver ali focado nele, tem coisas aqui, conquistas aqui sim. Tem, querido. Só que nós precisamos ter alvo, objetivo. Amém, amados? Um texto que eu citei aí já, Hebreus 11:6. A gente aprende, Hebreus 11:6 diz assim, aqueles que dele se aproximam, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam, precisam crer que ele existe. Só que não para por aí. O que diz o restante do texto? Sabe me dizer? Tá aqui, né? Sabe me dizer? Com a cola aqui, ó. Você precisa crer que ele existe. Mas algo que eu quero você precisa saber, queridos, que aquele que crê nele e o busca, tem recompensa. Que crê, como diz, crê que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. Recompensa é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa crer nisso, queridos. Amém? Segundo lugar. Primeiro lugar é, como eu disse, visualiza onde você quer chegar. Visualiza o prêmio, querido. Aonde você quer chegar? Se eu perguntar para você, você sabe onde você quer chegar? Se alguém perguntasse para você, você sabe na sua vida onde você quer chegar? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Você sabe onde você quer chegar? Profissionalmente, família, casamento, financeiro, ministério. Você tem definido? Se alguém perguntar para você, você de bate pronto, você sabe onde você quer chegar? Você, deixa eu ver. Então, primeira coisa, visualiza, querido. Segunda coisa, você precisa ter uma direção.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, a ideia dele é de um corredor disputando uma corrida. Fazendo, como eu disse semana passada, fazendo um violento esforço para frente. Correndo em direção ao alvo. Essa é a ideia do texto que Paulo fala. Correndo em direção à linha de chegada. Agora preste atenção. Eu tenho um alvo, eu quero chegar lá naquele quadro azul. Onde está o Claudinei lá, aquele rapaz bonito, né? Eu quero chegar lá. O meu alvo, eu tenho um foco. Mais uma vez, tanto para as coisas presentes, quanto para as coisas da eternidade. Tem um foco. Paulo fala aqui também de uma coisa eterna. O meu alvo é chegar lá e ganhar a coroa da vida. E lá em Timóteo, Paulo fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então eu tenho um foco, de um dia receber a coroa da justiça, está na eternidade. Mas e aqui, qual é o seu foco? Agora, o segundo lugar, queridos, eu preciso ter uma direção, eu tenho um alvo de chegar naquele quadro azul. Para chegar lá, eu preciso me mover. Eu preciso fazer um violento esforço para frente. Preciso chegar naquele quadro. Como é que eu vou chegar naquele quadro, queridos? Como? Como é que eu vou chegar? Me movendo, é claro. Agora, o quadro está lá. Aí eu vou chegar no quadro, aí eu vou me esforçar, vou fazer um violento esforço. Só que aí eu corro lá, corro para a direita, corro para a esquerda, faço um zigue-zague, corro para o outro lado. É assim que eu vou chegar naquele quadro? É assim? Muitas vezes a gente faz assim, queridos. Você está até se esforçando, está sendo esforçado, tem buscado, só que você não tem direção. Se eu quero chegar naquele quadro, eu preciso saber qual é a direção que eu vou tomar para que eu chegue lá. E muitas vezes a gente não tem direção, a gente está se esforçando, mas sem norte, sem direção. Se eu quero chegar naquele quadro, eu preciso pegar essa linha reta e fazer uma força, me esforçar para que eu chegue no meu alvo. Porque se você correr, se eu quero chegar lá, vou chegar, corro para a direita, corro para a esquerda, corro para tudo quanto é lado. Vou chegar na direção, vou chegar no alvo? E aqui eu digo para você, queridos, você sabe a direção que você tem tomado? Qual é a direção? Qual a direção que você tem tomado? Qual a direção da sua vida? O que é que você quer? É uma pergunta simples. O que você quer da sua vida? O que é que você espera? O que você quer? Você tem uma direção? Você tem um norte? Ou a gente está igual aos adolescentes que estão chegando perto da faculdade. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, outra hora mudou de novo, voltou. E é normal, acontece isso aí. Mas às vezes eles não sabem muito bem o que quer. Então a gente precisa ter uma direção, queridos. Quando a gente não tem uma direção, o que acontece? O que acontece quando a gente não tem direção? Você está bem intencionado, cheio de fé, está buscando a Deus, está se esforçando, está se movendo, está fazendo a sua parte, mas você não tem direção. O que acontece? Você gasta energia, você gasta tempo, você gasta recursos, mas você não chega no alvo. Por quê? Porque não tem uma direção. E olha, deixa eu dizer para você, a gente tem um privilégio, queridos. Nós temos um Deus que nos dá direção. Nós temos um Deus que nos dá direção. Amém, queridos? Terceiro lugar, estamos quase encerrando. Futuro não é destino, pastor, estou construindo com Deus. Terceiro lugar, quer chegar lá? Invista hoje, investe hoje, para chegar no seu objetivo amanhã. Você quer um futuro abençoado. Mas para que você tenha um futuro abençoado, você precisa semear hoje. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então se você quer chegar lá, quer viver o que Deus preparou, o que Deus planejou, projetou para a sua vida, né? Você precisa semear hoje. E de repente no tempo de hoje, não está sendo fácil. Está sendo uma semeadura, como diz, agora eu me esqueci os salmos, me ajuda aí aquele salmo que diz, aquele que semeia com lágrimas. Olha, só o pastor que não sabe, gente. Salmo 126. Quem semeia com lágrimas, o que vai acontecer? Com o que vai acontecer?
com cantos de júbilos, vai voltar trazendo seus feixes. Às vezes a semeadura não está fácil. Você está passando um tempo presente difícil, mas você está semeando. Você está semeando. E a palavra promete, você vai voltar, queridos. Vai voltar trazendo, né, a colheita que você vai fazer. Então às vezes está difícil hoje, mas não deixa de semear. Continua semeando. E no mesmo texto de Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar. Porque às vezes você está semeando, aí você chega uma hora e fala, quer saber, cansei, não aguento mais, cansei, não vejo resultado, cansei. E às vezes você para, e às vezes você pode deixar de receber o que estava tão perto. Então não se canse, queridos, não se canse, porque no tempo próprio, a Bíblia diz, você vai colher. Pastor, mas eu não estou sentindo, não interessa. Pastor, mas eu não estou vendo nada, não interessa. O que interessa é o que diz a palavra, e a palavra que é fiel diz, se você continuar semeando, você vai colher. No tempo certo, você vai colher, e a palavra de Deus ela é mais fiel e verdadeira do que o que a gente está vendo ou sentindo. A palavra de Deus e ela está dizendo, se você não desistir, se você não se cansar de fazer o bem, você vai colher. Então não se canse de fazer o bem, queridos. E lembre-se, o que o homem semear, isso ele vai colher. Então investe hoje. Continue investindo, porque no seu futuro você vai colher. Amém, queridos? Quarto e último lugar, para a gente encerrar. Tenha esperança. Tenha esperança. O que é esperança, pastor? Esperança é a perseverante confiança no futuro. Ter fé e confiança que eu vou chegar no alvo, né? Eu vou alcançar o prêmio. Aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, seja para o tempo presente, para as coisas dessa vida, seja para o futuro. Eu tenho esperança, eu vou chegar lá, né? Querido, se a gente não tiver esperança, eu quero dizer para você, quem não tem esperança, já é um fracasso hoje. Não dá para viver sem esperança. Porque todos nós passamos tempos difíceis, mas é a esperança que nos faz levantar. Às vezes está difícil, estou sofrendo para burro. Mas quando eu tenho esperança, queridos, eu levanto de manhã, está difícil, eu levanto e falo, está difícil, está doendo, está difícil, mas eu tenho esperança que vai mudar. Eu tenho esperança que Deus está olhando por mim. Eu tenho esperança que vai acontecer o que Deus falou. Eu tenho esperança que vai mudar o meu casamento, vai mudar a minha sorte financeira, vai mudar a minha vida. Eu tenho esperança que eu vou ser curado. Eu tenho esperança que essa situação vai mudar. Tem esperança. A esperança te dá fôlego, te dá ânimo, te dá forças para você se colocar de pé. Agora, quando a gente já está desacreditado, desanimado totalmente, não tem esperança que nada vai acontecer, o que é que vai te colocar de pé? Às vezes está de pé e está levantando ainda, pela graça, misericórdia de Deus, Deus sustentando, Deus é bom. Mas Deus quer que você tenha esperança, que dias melhores virão. Presente está difícil, mas dias melhores virão. E no que se baseia essa esperança, pastor? No que se baseia? Porque eu olho e eu não vejo nada. Não sinto nada, não vejo nada. Essa esperança se baseia no que diz essa palavra. Se baseia aqui. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Planos de vos dar um futuro e o fim que desejais. A minha esperança está baseada na palavra. Na palavra de Deus. E aqui é algo que não é segredo para ninguém. Você quer se manter, ter esperança, se encher de fé? Querido, por isso que o pastor, os líderes, às vezes bate tanto com vocês, algo simples, que a gente fala desde para as criancinhas pequenas. Tenha comunhão com Deus. Leia a Bíblia. Tenha uma vida de leitura da palavra. Tenha uma vida de oração. Com vontade, sem vontade. Se alimente. Cresça na sua comunhão com Deus. Ouça mais a palavra.
tenha vida de oração, sim, sabe? Faça tempo de jejum, faça tempo de oração, não deixe de congregar, não deixe de estar com os irmãos, se achegue mais a Deus, porque isso vai fortalecer você, a sua fé, isso vai fazer você ter esperança, né? Não tem outro meio, não tem pirlim-pim-pim, não tem palavra mágica, né? Tem misericórdia de Deus, tem graça de Deus, mas para a gente se encher de fé e de esperança, não tem outro caminho, a não ser se relacionar com Deus, com a sua palavra. Amém, queridos? Tem uma frase aqui que eu quero encerrar dizendo ela para vocês. Deixa eu só achar aqui. Não me lembro agora, mas deixa eu dizer para vocês que querido, você pode ter tido um passado de destruição na sua família, a sua vida. Meu passado foi tão difícil. Até hoje eu colho tantas coisas. Foi tanta destruição, vindo numa família, de um lar tudo disfuncional. E por isso que acontece tudo isso hoje. Você pode ter tido um passado de destruição. Você pode estar tendo um presente muito difícil hoje, mas o seu futuro está intacto. O seu futuro está intacto, e é você que está escrevendo ele. Seu passado foi de destruição, seu presente não está fácil, mas o seu futuro está intacto, e Deus não vai escrever ele sozinho. Deus conta com você, cooperador, para que o que Ele projetou e planejou para você, para a sua vida, para a sua casa, aconteça. Então levanta, se move, creia, deixa o passado para trás, avance, vai enfrentar obstáculos? Vai enfrentar dificuldades? Vai, e Jesus não mentiu, Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. E eu estou com você, filho, todos os dias. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Não para, não retroceda, não volte atrás, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse o espírito que está sobre você. É esse o espírito que está sobre mim. Nós às vezes, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Verdade, você não é nada e ninguém não consegue, sozinho. Mas por causa do Espírito que está em você, por causa do Espírito de Deus que habita em nós, você pode, você consegue, você avança, você vai chegar no alvo. Só que você precisa saber, para onde eu estou indo, aonde eu quero chegar, aonde eu almejo estar, aonde eu quero chegar. Você vai chegar, querido. Você vai chegar, com Deus você vai chegar. Sabe por quê? É vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos frutificar. Evangelho de João capítulo 15, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Deus não quer nenhum dos seus filhos levando uma vida miserável, em todos os sentidos. Dificuldades? Tem, lutas? Tem, mas Deus quer os seus filhos avançando, com alegria, com paz, com confiança, né, com certeza de vitória, levando uma vida frutífera, que inspira outras pessoas, que é modelo para outras pessoas, porque isso glorifica a Deus. Deus quer que os seus filhos, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, possam olhar para a minha vida e para a sua vida, que somos filhos, falar, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Eu quero viver o que essa pessoa tem, eu quero experimentar disso na minha vida também. Deus quer que nós sejamos luz do mundo, sal da terra. É isso que Deus tem para mim e para você. E para isso, você acha que alguém vai olhar para nós lá, se nós andarmos como filhos de Deus, cabisbaixo? Ai, estou fraco, está difícil, ai que vida, ó céus, ó vida. Como aquele desenho do... Eu não lembro como chamava o desenho, né? Eu não lembro daquele... Será que Deus quer que a gente ande desse jeito? Ó céus, ó vida, né? Será que é assim?
E será que às vezes, como filho de Deus, queridos, às vezes lá fora a gente não está dando um testemunho assim? E se a gente não tomar cuidado, a gente se contamina. Sabe, queridos, hoje no tempo presente, eu estou fazendo por um período, um meio período, eu estou fazendo motorista de aplicativo. E eu pego muita gente, né? Diversas pessoas, diversos pensamentos. E, infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas que entram no carro, e que eu tenho oportunidade de começar a conversar, são coisas, tá difícil, tá ruim, tem que correr atrás, não sei o quê. Eu acho que a maioria, às vezes, sempre vem falando de um negócio negativo. E às vezes, se a gente não toma cuidado, daqui a pouco a gente se pega junto ali falando, tá difícil, é verdade, tá difícil mesmo. Esse governo tá assim. Nossa, essa Marília, nossa, você é um monte de rua esburacada. Ô, Marília que tem umas ruas aqui, misericórdia, só buraco. E às vezes eu me pego, queridos, eles começam a conversar e a gente para ser simpático, para ter aí você começa, daqui a pouco você se pega, você está falando mal junto, reclamando das coisas, reclamando do governo, reclamando da cidade, reclamando que está difícil, reclamando que está... Às vezes não é nem por mal. Queridos, a gente foi chamado para fazer a diferença. A gente foi chamado para fazer a diferença. Quando todo mundo está falando que está ruim, eu não estou falando ignorar as circunstâncias, não é ser um alienado, mas você ser o contrário, fala, não, mas eu creio, dias melhores virão, e o meu Deus é o Deus que me faz florescer mesmo em tempos difíceis. Ah, mas está assim, difícil, mas Deus te faz prosperar em tempo, como eu tenho visto na minha vida, tempos difíceis, Deus me fez florescer, fez minha casa florescer. Então eu tenho que abrir minha boca para falar, como diz a palavra de Deus, coisas que edificam. Coisas que vai edificar a vida das pessoas. Não que vai ajudar, as pessoas já estão desanimadas. Se você começa a conversar com elas e falar que está ruim mesmo, está difícil mesmo. Ai, casamento é assim, casamento é triste mesmo. Estou lá com a minha mulher, estou lá com meu marido, mas, falar para você, casa não. Né? Então, querido, qual que é a diferença que você tem feito? Qual que é a diferença que a gente tem feito? Né? Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença, queridos. Para sermos sal e luz da terra. Para sermos pessoas que vão inspirar, vão encorajar outras. Né? Eu lembro que lá no meu perfil do motorista lá, né, Ronaldo? Tem algo lá que se você quiser, você escreve lá no perfil. Aí eu escrevi no meu perfil lá. Fala, quem é você? Eu coloquei lá, uma pessoa que ama Jesus, a palavra, e gosta de encorajar pessoas. Eu falei isso no meu perfil, gosta de encorajar as pessoas. Aí as pessoas que eu acho que deve entrar, eu acho que dá para ler, né, Ronaldo? Aí já pensou, tá no meu perfil lá, aí a pessoa entra no carro, ó céus, ó a vida. Falou, ixi, que cara que gosta de encorajar os outros. Misericórdia, Jesus, né? Mas eu falando isso, queridos, porque às vezes, sem perceber, a gente se deixa ser levado pela corrente. A gente se pega desanimado junto com os outros. Muita gente fala e, como diz lá, a gente acaba se amoldando ao padrão. E o padrão das pessoas é viver reclamando. Não estou dizendo todos, mas muita gente vive reclamando. Né? Motoristas mesmo, eu falando aqui do aplicativo que eu estou fazendo, conversei com muitos motoristas de aplicativo para pegar umas dicas, para conhecer como é que é. Muitos motoristas de aplicativo. Tá ruim, o negócio tá ruim, só piorando, tá ruim. Né? Não, Ronaldo. Misericórdia, eu sei, eu não estou fechando os olhos porque tá ruim. Mas se eu for olhar, fui conversar com um que era amigo, você está fazendo aplicativo? Tô, cara, todo empolgado, tô fazendo, tô pegando um extra aí, né? Ah, pai, acabei com 2 carros. Se eu for pegar porque os outros falam, eu não saio do lugar, Júnior. Não saio do lugar, não vou me mover. Né? Então, queridos, foi chamado para fazer a diferença. Amém? Convidar você a ficar de pé. Vamos encerrar. E para encerrar, eu quero dizer para você. Se a gente quer viver o que Deus tem para a gente, aprenda a lidar com o tempo. Deixa o passado para trás. O tempo presente, difícil, se move. E o seu futuro está intacto. Você está escrevendo ele junto com Deus. Amém? Mas tem um foco, tem um alvo, tem uma direção para você chegar lá.
Feche seus olhos um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia tão precioso, por essa palavra. E eu quero pedir que o Senhor continue a ministrar ao coração dos meus irmãos, ao meu coração. Nos ajude a colocar em prática essa palavra, para que nós venhamos a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou, já conquistou naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus, venhamos viver uma vida abundante e venhamos ser um canal de bênção na vida de milhares e milhares. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Logo após eu despedir vocês, você vai dar um abraço no seu irmão. Dentro dessa palavra que você ouviu, não só hoje, mas durante esses dias, se você sentir no seu coração de dar uma palavra para o seu irmão, eu queria que você fizesse isso. Um irmão, 2, 3, a hora que eu encerrar aqui, der a bênção, vai até o seu irmão, dá uma palavra de bênção, dá uma palavra de encorajamento, amém? Deixa Deus usar a sua boca para você abençoar o seu irmão, dá um abraço nele, sei lá, deixa Deus usar a sua vida para encorajar o seu irmão aí, amém? Você esteja sensível agora e Deus possa usar a sua vida para abençoar a vida do seu irmão aí. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao Senhor.